iniciada, presidente. Boa tarde, conselheiro André, boa tarde, conselheiros. Nós vamos retomar o julgamento da reunião do mês de abril da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão das 14 horas do dia 13 de abril de 2021. Nós temos 3 itens na pauta, onde foi solicitada a realização de sustentação oral, mas nós vamos iniciar pela ordem normal da pauta das 14 horas. Item 14, recorrente Termo Ceará, o relator é o conselheiro Gustavo. Pode iniciar. Presidente, compensação de estimativa, direto de estimativa mensal, julho de 2005. Inicialmente, a DRF teria indeferido o pedido porque o contribuinte não retificou a DCTF, o débito estava integralmente alocado a um débito regularmente confessado. A DRJ muda e vira e fala, não, tudo bem, mas não cabe restituição de estimativa. O contribuinte fala que ele tinha apurado valor zero a pagar nesse período, e etc. O contribuinte vem no recurso, insiste que não tinha nenhum valor a recolher no período, inclusive com base em balancete de suspensão que não foi juntado ao FEI, e afirma que haveria em débito apenas exclusivamente com base no DIPJ, tá? Mas que isso defendeu a ilegalidade da IN 600, que, segundo ele, inclusive, não estava mais em vigor na época dos fatos aqui relatados e esse relatório, presidente. Posso ir para meu mérito aí? A discussão é sobre 84, tá? A única questão que... Deixa eu ler o voto, acho que é mais fácil, vamos lá. Quanto ao mérito da querela, estou conhecendo o recurso. Quanto ao mérito da querela, viu-se que nem a DRF, nem tampouco a DRJ se manifestaram propriamente sobre direito creditório. Primeiro, de forma até correta, porque a empresa não retificou a sua DCTF. E assim não liberou o pagamento, então, realizado para aproveitamento dos respectivos valores em pedidos de compensação como hora analisado. Já a DRJ deixou de se pronunciar sobre matéria de fato, assentando sua tese apenas na impossibilidade pretensamente jurídica de se requerer a restituição / compensação de pretensos débitos decorrentes de pagamentos de estimativa, tese assentada em vedação explícita contida no artigo 10 da já revogada em E600. E o erro do tal entendimento, diga-se, já foi há muito cravado pela jurisprudência do CARF por meio da súmula 84. Examinando os elementos constantes dos autos, vê-se realmente que a DIPJ da empresa, reproduzida no corpo do recurso voluntário, cuja cópia parcial foi apresentada a Florestais, demonstra que em julho de 2005 a interessada não teria de fato apurado o imposto a pagar, acumulando até então um prejuízo fiscal de 22 milhões. Sabe, todavia, que esta declaração, já à época dos fatos aqui tratados, detém caráter meramente informativo. Outro sim, o valor pretensamente indevido teria sido confessado pela empresa em DCTF não retificada, esta sim de caráter constitutivo, algo que poderia, inclusive, afastar em definitiva a pretensão, dado que o contribuinte não exibiu o balancete de suspensão que alude ao artigo 35 da Lei 8981, e assim jamais manifestou a opção de pagar a sua estimativa por outra forma que não aquela descrita no artigo 2º caput da Lei 9430, isto é, conforme a Receita Bruta percebeu. Está claro no espaço que apenas com base nos documentos trazidos e considerando outros sim que a empresa não retificou a sua DCTF, não há agora como se prover o recurso para reconhecer o direito creditório. Nós não temos outros sim como negar o provimento ao pleito, porque, tal como apontado acima, a DRJ nunca se dispôs a examinar, sob o plano fático, a querela, normalmente ante a adoção da premissa jurídica considerada proscrita por superior do CARF, e obediência pelos membros deste colegiado, inclusive impositiva. Assim sendo, considerando que não houve qualquer erro por parte da DRF, como apontado a Lures, a coisa recorrida deve ser parcialmente reformada para que os autos retornem à DRJ, a fim de que o direito creditório seja efetivamente apreciado, sem que o óbito tratado pela IN10. Ante o pressuposto, voto por dar parcial provimento ao recurso a fim de, afastando-se a vedação contida no artigo 10 da já revogada em L600, terminar o retorno dos autos à instância ACOP para que promova a análise do direito creditório, tal como proposto pela recorrente, isto é, um débito estimativa mensal relativo ao mês de julho de 2005. Por que eu falei, talvez, nem todos concordam ou ninguém concorda? Eu estou mandando para a DRJ e não para a DRF. Porque eu não tenho como julgar favorável ao contribuinte, não tem elemento nos autos, e a DRF analisou o caso como deveria analisar. Ele não retificou em nenhum momento a DCTF, então esse débito realmente não está liberado, mas a DRJ, ou sim, também bem se ateve a essa questão, simplesmente falou que não cabe débito de estimativa. A DRJ não fez nenhum tipo de análise, né?
Nenhum tipo de análise. Okay. André queria falar. Sim, eu já adiantando, tenho um processo que eu vou analisar, que é a mesma situação, mas a minha solução foi diferente. Eu acho que a discussão tem que ser feita agora, então, né? Que é o seguinte, nesse caso, o que eu entendo? A IN 600, se você for ver aqui, o pagamento, ele é de 2005, né? E eu não sei a data do acórdão, do despacho decisório, nem no acórdão. Mas o que acontece? Na época do pagamento, estava vigente a IN 600, que tinha um artigo 10, que determinava que pagamento de estimativa de RPJ e de CSLL não podia ser objeto de declaração de compensação de natureza de pagamento indevido a maior. Esse valor só poderia ser utilizado durante o próprio ano calendário para diminuir o valor do imposto de renda ou da CSLL devida no período. Aí, logo depois, em 2008, final de 2008, foi publicada a IN RFB 900, onde esse artigo foi suprimido. Mas durante um bom tempo, até 2011, na Receita Federal, dentro da Receita Federal, não estava claro se tinha sido suprimido esse dispositivo na IN 900 ou se continuaria vigente o dispositivo da IN 600. Aí teve um parecer da COSIT, em 2011, que pacificou o entendimento da Receita Federal. Aí só a partir desse momento é que todas as decisões relativas a esse pagamento indevido a maior de RPJ, de estimativa mensal, de RPJ e de CSLL, que foi considerado que esses pagamentos poderiam ser objeto de declaração de compensação de natureza pagamento indevido a maior. Aí, no meu caso, né, eu ainda não olhei aqui os detalhes. Desculpa, só te interrompendo. Porque nesse caso aqui, o fundamento da decisão da DRF não foi o artigo 10. Foi que o débito estava integralmente alocado ao pagamento. Entendi. Que ele ainda não tinha retificado. A DRJ que trouxe. A DRJ é quem traz esse argumento. Por isso que o Gustavo está devolvendo. Não, perfeito, eu perdi esse início aí, então, Gustavo. Falei, mas... É que nesse aí caso, assim, se desde aí a o seu origem... caso vai voltar para a DRF. Se desde a origem já tivesse sendo utilizado esse argumento, aí sim a gente devolveria... Que é o meu caso. Mas aqui não, aqui é só a DRJ quem traz esse argumento. Não, aí sim, eu perdi, aí dei uma distraída, eu concordo, então, já que foi outro argumento da DRF, aí volta para a DRJ. Né? Uhum. Alguém discorda do posição do... Então, pode falar, Flávio. Eu só com relação até esse ponto levantado pela André, só uma dúvida, eu estava tentando abrir aqui, não consegui. Mas desculpa. Mas o problema da DRF não foi a falta de retificação da DCTF? E ele retifica pós-despacho decisório ou ele não retifica? Esse é o problema, ele não retificou. Se ele tivesse retificado, eu poderia cogitar de converter em diligência ou mandar para a própria DRF. Mas ele não retificou, o débito não está liberado. E aí fica difícil de eu mandar lá para baixo, de eu criticar o despacho decisório, se até agora a verdade dos fatos não se alterou. Os caras decidiram de forma correta, não tem débito liberado. E nem no recurso ele não fala nada sobre isso, porque vai dar um pau lá no DRJ. Não, e se ele tivesse trazido, Flavinho, nessa instância, por exemplo, o balancete de suspensão, que eu entendo que é pré-requisito para poder repetir nesse caso, ok, eu poderia ou converter em diligência para analisar as informações do balancete, ou até aceitar o balancete e dar provimento, enfim, isso não é problema. O negócio ele traz só da IPJ, ele não traz o balancete, ele não traz nenhum outro elemento de prova e não retificou a DCTF, que é o único documento, até segunda ordem, o débito que ele confessou está correto, porque nem tem prova de que a DCTF estava errada, ou seja, de que houve erro material na DCTF para justificar a desconsideração das informações dela. Então, assim, eu não posso decidir favoravelmente, mas eu não posso negar que a DRJ utilizou de um fundamento de direito que hoje é proscrito, que não pode ser utilizado. Então, assim, eu não via como adotar outra solução para o caso.
A minha questão é que isso vai bater no DRJ e vai voltar para cá uma hora, né? Mas o que vai acontecer? A DRJ muito provavelmente vai acusar falta de prova. Até agora o contribuinte não sabe que ele não tinha prova. Porque a DRF simplesmente falou, olha, cara, tá alocado, beleza, ele trouxe a prova que ele entendia que era suficiente. Se a DRJ for minimamente diligente, ela vai falar, cara, deixa eu te falar, sua DPJ não é suficiente. Você não retificou seu DCTF, você não trouxe nenhum elemento para provar que esse valor realmente foi indevidamente recolhido. Então ele vai chegar para a gente, aí a gente traz aquela discussão da dialética de prova, dependendo do que ele trouxer, a gente aceita, ou converte em diligência, ou indefere de vez. Mas acho que não tem como fugir disso. Não, você esclarecido, Paulo. Eu gostaria de insistir só num ponto aqui, eu não sei se eu estou falando bobagem. Consegui aqui abrir o processo. A data da decisão da DRJ é 25 de junho de 2010. E dentro da Receita Federal tinha divergência que esse artigo aí da IN 600, o artigo 10, que ele era vigente. Não tinha nada que falava, tinha essa divergência. Um grupo entendia que era... Isso é inócuo, André, porque assim, a gente não está sujeito à IN da Receita. Que é CARF. E a gente está sujeito à súmula. E a súmula é de 2018. Ela é de outra não, data. Tudo bem, mas mesmo assim ela retroage, né? Quando você tem uma limitação, o problema para trás, né? Entendi. Tá certo. Obrigada. Bom, querem voltar ou podemos... Ricardo, como é que você volta? Eu cheio de dúvida, né? Se no caso desse eu proporia... Estou tentando entender o posicionamento da turma, se a gente voltaria para a unidade de origem ou para a DRJ, mas parece que já está aí consenso de que é DRJ nesse caso, então eu acompanho. Tá. André? Então, o meu caso é diferente. Desde a DRF, a motivação era o artigo 10 da IN. Nesse caso, como foi divergente, eu vou acompanhar o relator para voltar para a DRJ. Ok. Flávio? Com o relator, presidente. Cleucio? Também com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à DRJ para superar do óbice jurídico prosseguir na análise do direito creditório. Esse é um processo paradigma, e a decisão dele, então, vai ser replicada nos itens 15, 16, 17 e 18 da pauta. Tá? E aí nós chegamos ao item 19, para o qual tem um pedido de sustentação oral. E aí eu consulto o Isaías, se o patrono já está na sala de espera. Presidente, o patrono não se encontra na sala de espera. Tá, o item 20, o patrono está lá, ou 24? Não, presidente. Não tem ninguém lá na sala de espera, então. Não, presidente, eu consegui entrar na sala e estou aguardando. Tá, tudo bem. Então a gente vai prosseguir. Estranho. Oi? Estranho isso, né? Será que não é algum problema, não? Bom, enfim. Talvez tenta sair e entrar novamente, Isaías, lá, para ver se aparece alguém, que às vezes acontecem essas coisas. Mas enquanto isso a gente vai prosseguindo no julgamento e ver se eles aparecem. Então, item 19 e 20 são os itens que tem pedido de... No primeiro tem sustentação, no segundo, na verdade, é uma videoconferência, mas com um pedido de acompanhamento, né, no item 20. O item 21 foi retirado de pauta. Item 22, recorrente Telasa, relatora é a conselheira Andréa. Vamos lá. Esse é exatamente o caso que eu havia me reportado. Só que a diferença para o caso aqui do Gustavo é que desde do despacho decisório, a motivação foi pelo artigo 10 da IN 600. E tem também um fato aqui interessante que consta que a PGFN apresentou contrarrazões, como é que chama isso? Contra o recurso voluntário. Tem contrarrazões aqui da PGFN. Eu acho, presidente, que a gente já poderia passar para o voto. Ok, tranquilo. A situação é essa que o Gustavo acabou de comentar.
Qualquer coisa a gente retorna aqui. Eu vou aqui no conhecimento, assim, quanto à tempestividade, a representação da pessoa jurídica e a matéria, são todos os requisitos aqui foram cumpridos. Aí eu analiso aqui a seguir as contrarrazões da PGFN. Em suas contrarrazões, a PGFN argumenta que o recurso não poderia ser reconhecido por não ter atacado os fundamentos da decisão recorrida. No entanto, não me parece ter sido o que ocorreu. Conforme relatado, no caso em análise, verifica-se que as compensações não foram homologadas com base no entendimento de que pagamentos de estimativas mensais somente poderiam ser utilizados na dedução do IRPJ-CSLL devido ao final do período de apuração, ou para compor o saldo negativo do período, nos termos do artigo 10 da IN 600 de 2005. No acórdão da DRJ, a decisão é mantida com fundamento no mesmo argumento. Pela simples análise da itemização do recurso apresentado, constata-se que os fundamentos da decisão recorrida são combatidos. Transcrevo novamente o título dos itens do recurso. 1. A premissa adotada pela DRJ implica a apuração de saldo negativo de RPJ pela contribuinte. Exatamente, que é o que diz o artigo 10 da IN. 2. Previsão do artigo 10 da IN 600. Não tem amparo em lei. 3. A Secretaria da Receita Federal aceita a compensação de RPJ-CSLL recolhido indevidamente ou a maior nos meses posteriores. Sem dúvida, teve a edição da IN 900 e a questão do parecer da COSIT que eu citei. Quando das compensações realizadas pela contribuinte, a regra do artigo 10. Então, diante disso, eu entendo que o recurso voluntário atacou as decisões da DRJ e conheço do recurso por ser tempestivo, por preencher os requisitos de admissibilidade. Ok? Ok. Então, alguém discorda? A doutora está conhecendo o recurso? Não, pode prosseguir, então. Eu estou propondo uma diligência. Aqui, né, o crédito em discussão, já está claro aqui que é pagamento de estimativa mensal de RPJ. A decisão proferida no despacho decisório e mantida no acordo da DRJ não homologou as compensações declaradas, com base no artigo 10 da IN 600. A publicação pela COSIT da Solução de Consulta Interna número 19 de 2011 homogeneizou o entendimento da Receita Federal sobre a possibilidade de se transmitir PER-DECOMP, tendo por objeto pagamento indevido a maior de estimativa mensal de RPJ-CSLL. A referida consulta concluiu ser cabível a análise da existência do direito creditório pleiteado pela contribuinte e estendeu o alcance da nova interpretação aos PER-DECOMP originais transmitidos na vigência da IN número 460 de 2004, pendentes de decisão administrativa, que abrange a situação de que trata os presentes autos, e eu transcrevo aqui a ementa da solução de consulta. O que eu falei aqui nesse ponto que eu marquei foi um resumo do que está escrito aqui. No âmbito do CARF, o enunciado da súmula CARF número 84, de aplicação obrigatória pelos julgadores administrativos, consolidou o entendimento de que é possível a caracterização de indébito para fins de restituição e compensação na data do recolhimento da estimativa. Aqui eu reproduzo a súmula CARF 84. Assim, ficou prejudicada a análise do mérito da compensação desde a sua origem, já que as decisões proferidas no despacho decisório e no acordo da DRJ foram fundamentadas com base na vedação, prevista no artigo 10 da IN 600. Destaca-se ainda que nos termos do artigo 119 da IN 1717, que é atualmente vigente, né, de 2017, a decisão sobre a compensação cabe à DRF ou que jurisdiciona o contribuinte. Aí eu cito aqui. Diante da competência da DRF para decidir sobre compensação e da mudança de posicionamento da Receita Federal sobre a matéria, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a Delegacia da Receita Federal de origem se pronuncie a respeito da existência do direito creditório pleiteado e, caso exista, verifique se o valor é suficiente para homologar os débitos confessados no PER-DECOMP objeto dos autos. Após a realização da diligência, a interessada deverá ser cientificada dos resultados, devendo ser concedido prazo legal para sua manifestação.
após o qual devem os autos retornar a ente colegiado para julgamento. Como voto. Eu entendo que aqui não houve análise do direito creditório. Isso. Desculpa, Gustavo, eu vou passar para você, mas assim, a gente até já teve essa posição, André, em algum momento no colegiado a gente teve essa posição de baixar em diligência, mas depois a gente chegou à conclusão que o melhor, na verdade, seria devolver o processo, afastar o óbice jurídico, né, que foi aventado tanto na despacho decisório quanto no acórdão, e devolver o processo à unidade de origem para que ela analise efetivamente o direito creditório. E aí se reiniciaria um novo procedimento, inclusive no contencioso, com as possibilidades do contribuinte apresentar as provas no processo administrativo. Então, Paulo, o primeiro voto que eu fiz, a primeira minuta que eu fiz era nesse sentido. Mas aí eu refleti e achei que nesse caso não era, em função até de outros julgamentos que eu já participei. No momento em que a decisão da DRF foi feita, ela estava certa, não tinha nenhum problema com ela, porque porque a gente está pensando agora em Receita Federal, né? Mas para a gente não, porque assim, esse óbice que a Receita impõe, para a gente é um óbice descabido, porque sempre pode haver um indébito numa estimativa. Se você devia 10 e pagou 15, você tinha um indébito de 5. Mas a gente não tem que levar em conta, entendi, a gente está analisando a situação fática, né? Mas, por exemplo, por que eu acho que deve ser a diligência e não voltar para a unidade de origem analisar? Teve até um voto meu que eu fui convencida de que essa era a melhor situação. Porque, assim, não tem erro. Na época que a decisão foi feita, ela estava certa, porque a Receita Federal, no caso, tudo bem, a gente é CARF, mas a Receita Federal ela era obrigada a seguir a IN. E na época que o acordo da RJ também foi proferido, estava correto, porque tinha que fazer a IN. Então, assim, não é nula a decisão, como algumas vezes a gente vê, entendeu? Não é isso, eu estou confundindo as coisas, então. A gente não declara nulidade, a gente simplesmente supera o óbice, afasta esse óbice jurídico e passa a análise do mérito agora. Até para dar uma oportunidade, André, porque a gente não sabe o que vem da diligência. E se a gente indeferir aqui, por algum motivo que seja, não tem nem como o contribuinte recorrer. Agora, se lá embaixo a delegacia indefere, por algum motivo, ausência de prova, o que quer que seja, ele vai poder abrir um contencioso e vai poder se defender. A gente não tem certeza da resposta da diligência. Que pode ser até que resolva lá na DRF mesmo, né? Pode ser que a DRF, inclusive, já apure que tem o crédito e já resolva. Mas nesse caso, então, vai ser homologação tácita, não é isso? Não, porque ele foi analisado. Não tem nulidade, gente. Não, o meu receio... A gente não está anulando nada. Entendi. Eu mudei o meu voto até, assim, eu refiz o voto porque eu estava entendendo que ocorreria a homologação tácita. Nesse caso, não. Essa solução de voltar para a DRF é como se fosse uma diligência, então, no fundo. Não, na verdade, a gente está superando o óbice que foi colocado no despacho decisório e, a partir dessa superação, mandando ela analisar o direito creditório. A gente não está anulando o despacho, a gente só está... dizendo, isso aqui você não pode argumentar. Analise o crédito. Se ele não tiver crédito, tudo bem, mas por isso aqui não. Então, analise o crédito. Entendi. Então, agora que eu peço até desculpas, mas é que eu estava entendendo de uma maneira diferente isso. Eu até acabei de colocar lá no diretório, eu tenho uma decisão exatamente nesse sentido. Aí, se o colegiado concordar, eu refaço e ela está lá, caso os senhores queiram analisar. Aí, só que eu entendo que no meu caso tem que voltar para a DRF de origem. É diferente do caso do Gustavo, que era para a DRJ, ok? Ok. Ricardo. Ela vai refazer, né? Então eu acompanho. Já está refeito. Se você quiser olhar lá no diretório, aí eu vou mudar para fazer exatamente isso. Afastar o óbice e determinar o retorno para a DRF de origem. Parcial provimento, né? Provimento parcial, né?
Gustavo, Flávio e Cleuso, tudo bem? Ok. De acordo. Então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, terminando o retorno dos autos à unidade de origem, para afastar blocos de direito e prosseguir na análise do direito creditório. Certo? Vamos tentar mais uma vez. Isaías, tem algum patrono na sala de espera? Presidente, estamos com um problema na sala de espera. Ah, é? Sim. Qual é o problema? Estamos tentando resolver. Não está entrando na sala, a sala não está conectando. Dá a dica do Chrome, Paulo. E atualizar o Chrome, né? Pode ser uma sugestão. Está atualizado, presidente. Para eles? O problema é o patrono, Os patronos é que tem que atualizar. É verdade. Eu vou pedir para a Poliana enviar e-mail para eles. Uhum. A Poliana até passou uma mensagem aqui, deixa eu tentar ver. Era só em relação aos contribuintes. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo entrar na sala de espera. Para mais alguém? Isaías. Sim, presidente. Os patronos estão na sala de espera já. Como é que eu faço para passar o link para eles? O senhor conseguiu entrar na sala de espera? Consegui entrar. Eles estão lá todos, doutora Gabriela, do item 19, doutor Osés, do item 20, doutora Carolina, do item 24. É o link dessa sala de reunião que a gente está, presidente. Mas vocês passam para ele na mensagem privada, não é isso? Isso, na mensagem privada. Pede a ele para recortar e colocar no nosso chat aqui. Pessoal, Então eu vou colocar lá. Então, doutora Gabriela, por favor, observar a mensagem privada que eu vou passar para a senhora. Tá bem, obrigada. Valeu, viu, pessoal? Até lá. Tchau, tchau. Boa sorte. Só um instante. Esse é o link da sala de reunião, tá? Você está conseguindo falar com eles aí, Paulo? Oi? Consegui. Doutor Zé, doutora Carolina, eu vou sair daqui e depois eu volto quando acabar o julgamento. Ok, obrigado. Muito obrigado, presidente. Por nada. Guardar a entrada, então, da doutora Gabriela. O VAR é eficiente intra e extra processo, galera. Mas como é que você tem o link dessa sala, Paulo? Te mandaram aí, né? É que eles me passam o link também. Ah, tá. o presidente pode tudo, Flávio. Boa tarde, doutora Gabriela. Olá, boa tarde. Então, nós vamos fazer o julgamento do item 19, a pauta, recorrente Telecentro-Oeste. O relator é o conselheiro Flávio Machado. Ele vai fazer a leitura do relatório e, aí, em seguida, eu passo a palavra para a senhora para fazer a sustentação oral. Tá bom, obrigada. Pode começar. Boa tarde. Primeiro comentar a Gabriela. Gabriela é minha colega lá no... Fizemos uma matéria juntos agora no doutorado UFMG. Nem sabia que era você, Gabriela. Aí aumenta a minha responsabilidade aqui, mas vamos lá.
Trata-se o presente processo de pedidos de compensação transmitidos pelo contribuinte Telecentro-Oeste Celular Participações, hora recorrente, através do qual pretendia quitar débitos de IR-fonte incidentes sobre pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio, com créditos também de IR-fonte incidentes sobre juros recebidos a título de JCP, retidos no ano calendário 2004, como autorizado pelo artigo 9º, parágrafo 6º da Lei 9249. Nos termos do despacho decisório exarado, foram analisados 3 perdecompos transmitidos pelo contribuinte, quais sejam. Aí eu cito elas aqui. Naquele despacho, a fiscalização identificou todos os valores de IR-fonte indicados como crédito no pedido de compensação, deixando claro que, abre aspas, efetuadas pesquisas em declarações de imposto de renda retido na fonte, que apresentavam a interessada como beneficiários do juros sobre capital próprio, verificou-se que todas as retenções indicadas foram informadas como efetuadas no ano calendário de 2004. Assim, o contribuinte foi intimado para se pronunciar acerca da indicação do direito creditório como sendo referente ao ano calendário de 2005, sendo esclarecido que teria se equivocado no preenchimento do pedido de compensação e não teria tido êxito na tentativa de retificar as perdecontas. De toda sorte, deixou-se claro no despacho decisório que as pesquisas efetuadas em declarações de IRFs comprovam que as retenções indicadas nas decompes tais, aí ele cita as 3, como origem do crédito utilizado nas compensações, se referem ao ano calendário de 2004. Contudo, invocando o disposto na IN 900 de 2008, em especial no artigo 40 daquele diploma infralegal, e no disposto na já mencionada Lei 9249, a fiscalização entendeu que só seria possível efetuar a compensação pretendida pelo contribuinte no decorrer do ano em que sofrida a retenção, caso da interessada que se submeteu à apuração anual. Não efetivava no próprio ano de 2004, a retenção somente poderia ser utilizada como dedução do imposto devido anualmente, conforme estabelecido no artigo 9º, parágrafo 3º, inciso 1 da 9249. Assim, a fiscalização concluiu que, em 9 de novembro de 2005, quando a pessoa jurídica transmitiu as decompes tais e tal, ela não poderia ter utilizado crédito referente a IR-fonte sobre juros de capital próprio, cuja retenção se referia ao ano calendário de 2004. Por isso, entendeu pela não homologação dessas perdecompes e que pese ter sido consignado ao final do despacho decisório que os créditos nelas apontados seriam referentes ao ano de 2004. Já com relação à perdeconta tal, transmitida em 30 de 12 de 2004, a compensação foi homologada integralmente. Desta feita, em síntese, a não homologação daquelas perdecompes foi motivada no fato de terem sido transmitidas no ano calendário de 2005, quando, aos olhos da fiscalização, deveriam ter sido transmitidas no ano calendário de 2004, ano em que o direito creditório invocado surgiu. Devidamente estimado, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando, tal como consta no acordo proferido pelo DRJ de Porto Alegre, o seguinte: inexistência de vedação legal, a compensação do IR-fonte. Aí é que eu vou explorar isso no voto. Eu cito aqui o que ele alegou. Todavia, aquela DRJ entendeu por bem julgar como improcedente o apelo do contribuinte eis a emenda do acordo. Não concordando com o que restou decidido, ao ser intimado a referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, através do qual repisa, em síntese, os argumentos e fundamentos apresentados no apelo inicial. É o relatório, presidente. Obrigado, relator. Doutora Gabriela, a senhora tem a palavra por até 15 minutos. Boa tarde a todos, novamente. Cumprimento todos os ilustres conselheiros, ilustre conselheiro Flávio, relator. O relatório já sintetizou muito bem os fatos da causa e por causa disso eu não vou me estender muito na sustentação oral, até porque a matéria que a gente tem em debate aqui é mesmo uma controvérsia, né, relativa à viabilidade dessas compensações. Então, tratamos de casos aqui da Telecentro-Oeste, Celular Participações S.A., e eu represento a Telefônica Brasil S.A., que é a última empresa em linha sucessória da Telecentro-Oeste, conforme já juntados aí os atos constitutivos nos autos. E estamos diante de um despacho decisório que, no que interessa ao contribuinte, deixou de homologar 2 perdecompes, 2
diversas compensações de crédito de imposto de renda retido na fonte sobre JCP com débitos de mesma natureza, IRF sobre JCP, sendo o crédito aí do período de apuração já retificado quarta semana de dezembro de 2004, enquanto os dois débitos em debate vão ter o período de apuração primeira semana de 2005. Então, uma semana depois. Então, embora reconhecendo materialmente a suficiência e a legitimidade material desses débitos, com base nas DIFs, nos documentos juntados aos autos, a fiscalização entendeu por indeferir essas compensações em razão do óbice formal da Instrução Normativa 900/2008, entendendo que essas compensações só poderiam ter sido transmitidas no próprio ano calendário da Constituição do Crédito, que seria 2004. E aí, é bom lembrar que esse artigo 40 da Instrução Normativa 900, de 2008, ele é posterior aqui aos fatos da causa, né, mas é um artigo repetido desde a IN 460, de 2004, com a redação bem parecida ao longo dessas instruções normativas que foram se sucedendo. Então, sintetizando as razões para o provimento do recurso voluntário, para o deferimento dessas compensações, primeiro eu gostaria de reiterar a legitimidade material dos créditos, que realmente foi o óbice infralegal imposto pela fiscalização, o único fator impeditivo do deferimento dessas compensações. Por outro lado, verifica-se que, sob diversos prismas, o óbice aí, que foi encontrado pela fiscalização, ele enfoca os fatores incorretos na hora de verificar a tempestividade dessa compensação. Existe, na verdade, uma coincidência no ano calendário de 2005. Por quê? A gente tem um período de apuração desse crédito em 2004, que inclusive foi imposto pela legislação, numa retificação aí, que o contribuinte fez, conforme bem relatado já, mas o recolhimento da retenção geradora desse crédito, a fonte beneficiária, né, que beneficiou a Telecentro-Oeste com o pagamento desse JCP, o pagamento que gerou essas retenções, ele foi realizado na primeira semana de 2005, conforme comprovam os DARFs acostados à manifestação de inconformidade. Então, é nesse sentido que aí vai haver uma coincidência nessa primeira semana de 2005 com o período de apuração desses créditos. Inclusive, eu gostaria de invocar aqui um precedente que não é dessa terceira Câmara, é da segunda Câmara, mas existe já um acórdão que julgou o caso da Telecentro-Oeste Celular Participações S.A., ocasião na qual também havia essa falta de coincidência, né, por uma semana entre o período de apuração do crédito e do débito, mas o pagamento da retenção havia sido feito na semana seguinte, gerando essa coincidência aí com o débito. E aí, muito bem, foi destacado que o artigo 32 da Instrução Normativa CRF número tal, que era vigente no caso, destaca que os juros podem ser compensados durante o trimestre ou ano calendário em que ocorreu a retenção. Assim, se os juros apurados em relação ao ano de 2003 foram pagos no primeiro trimestre de 2004, com retenção em 2004, no ano 2004 que devem ser feitas as compensações. Então, diferenciando aqui o período de geração de constituição desse crédito de IRF-JCP do período de retenção, validando aqui essas compensações que haviam sido equivocadamente compreendidas pelo fisco como realizadas em períodos diferentes. Eu gostaria de destacar que, subsidiariamente, mesmo que se entenda que houve mesmo um descumprimento dessa condição infralegal e que ela deve ser sustentada, e não obstante a veracidade material desse crédito, há de se lembrar que o aproveitamento como uma compensação direta na forma de imposto de renda retido na fonte é apenas uma das opções facultadas pela legislação. Alternativamente, esse contribuinte poderia ter simplesmente computado esse valor no seu saldo negativo, que comprovadamente foi apurado, né, da IPJ 2005, ano calendário 2004. E aí, a gente retirando esse óbice meramente formal em prol da verdade material e observando também a faculdade que o próprio fisco tem de retificar de ofício as declarações do contribuinte, esse saldo negativo, obviamente, seria suficiente para as compensações em lume. Então, ainda que se sustente esse óbice, que no caso não se deve sustentar por todas as razões
expostos, as compensações ainda devem ser deferidas usando-se dessa prerrogativa de cômputo desse crédito no saldo negativo comprovadamente apurado. Então, essas são as minhas principais razões. Eu agradeço muito a todos pela atenção e fico à disposição para esclarecimentos. Obrigada. Sem som, Paulo. Desculpa. Obrigado, doutora. Gustavo, você quer falar? Desculpa, presidente, apertei o botão errado aqui. Tranquilo. Então, Flávio, pode prosseguir. Vamos lá. Recurso intempestivo, eu até só faço uma ressalva aqui, porque consta dos autos um termo de perempção de folha 539, e porque, a princípio, pelo que eu pude entender, ele apresentou o recurso via Correios e acabou isso não sendo juntado aos autos, mas aí o contribuinte foi intimado para comprovar a tempestividade, ele junta aos autos o AR com o protocolo do recurso. Depois, inclusive, houve uma manifestação acerca da tempestividade nos termos do despacho de folhas 996. Então, eu considero o recurso tempestivo e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para sua admissibilidade, deve ser analisado por esse conselho. Acho que não tem muita discussão. Podemos ir, né, Paulo? Acho que está tranquilo. Eu só fiz questão de fazer essa ressalva porque tem esse termo lá e, enfim. Como demonstrado no relatório Alhures, a fiscalização em que pese ter identificado a integridade dos créditos de IR-fonte apontados às perdecontas, e 2, ter atestados que o IR-fonte, tanto do débito como do crédito, era referente ao ano calendário de 2004, entendeu que 2 dos 3 pedidos de compensação analisados não poderiam ser homologados, uma vez que foram transmitidos pelo contribuinte no ano de 2005. Nesse sentido, para motivar a não homologação dos pedidos de compensação, a fiscalização invocou, em especial, a redação do então vigente artigo 40 da IN da Receita Federal 900 de 2008, que tinha a seguinte redação. Acho que eu não preciso ler. Por sua vez, a DRJ de Porto Alegre, no mesmo norte do despacho decisório, entendendo que aquele ato infralegal não teria transbordado o comando legal, consignou no acordo recorrido que aí a DRJ mantém a decisão. Por toda vênia, não se pode concordar com esse argumento e, principalmente, com a não homologação dos pedidos de compensação apresentados pelo contribuinte. Explica-se. Sabe-se que o princípio da legalidade impõe ao poder público limite na sua atuação, evitando-se, assim, a prática de abusos em detrimento dos jurisdicionados. Em ramos do direito em que o Estado pode atingir o patrimônio do cidadão, ou seja, em última análise, a sua liberdade, como no caso do direito tributário, aquele princípio baliza e limita a atuação do ente tributante, uma vez que só autoriza a tributação e a aplicação de penalidades nos exatos termos definidos pelo legislador. E como ensina Roque Antônio Carrasa, é do Poder Legislativo a competência exclusiva para editar norma jurídica que faz nascer deveres e obrigações, em suas palavras. Aí eu cito uma passagem aqui do professor Roque Antônio Carrasa. O ente que recebeu autorização constitucional para atingir o patrimônio do cidadão, através da cobrança de tributos e aplicação de penalidades, só pode se pautar e agir nos termos expressamente previstos em lei, devidamente editada pelo poder competente, qual seja, o Poder Legislativo. Qualquer atuação fora dos parâmetros previamente definidos pelo legislador não é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. No presente caso, a lei 9249 de 95, esse é o artigo 9º, em seu artigo 9º, parágrafo 6º, autoriza o uso do IR-fonte retido dos JCPs recebidos pelo contribuinte com os por ele devidos ao pagar JCP aos seus titulares, sócios e acionistas. Aí eu transcrevo aqui, em especial, o parágrafo 6º. No caso de beneficiar a pessoa jurídica tributária com base no lucro real, o imposto que trata do parágrafo 2º poderá ainda ser compensado com retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio a seu titular, sócio ou acionista. Pela leitura do dispositivo legal transcrito, notadamente o seu parágrafo 6º, é fácil observar que o legislador, ao dizer poderá, facultou ao contribuinte a compensação do IR-fonte retido quando do recebimento de JCP com o IR-fonte
devido no pagamento do JCP aos titulares, acionistas ou sócios da entidade. Contudo, em nenhum momento o legislador disse ou impôs ao contribuinte a necessidade de que a compensação fosse realizada no mesmo trimestre ou ano calendário da retenção, como fez a malfadada Instrução Normativa 900, no artigo 40 acima reproduzido. Definitivamente, não se tem dúvidas que a norma infralegal apresentou uma restrição não imposta pelo legislador. Não existe no texto legal um limite temporal para que a compensação seja transmitida pelo contribuinte. O legislador apenas limitou o objeto do pedido de compensação ao estipular que os débitos de IR-fonte sobre juros de capital próprio poderiam ser compensados com créditos de IR-fonte pelo contribuinte pelo recebimento do JCP. Caso contrário, ou seja, na impossibilidade de se realizar essa compensação, aquele IR-fonte deverá compor o saldo negativo do IRPJ. Importante destacar que essa discussão não é nova no âmbito deste Conselho. Existem inúmeros julgados que afastam esse legal limite temporal imposto pela norma infralegal. Veja-se a emenda de um deles. Aí eu citei um julgado, não sei se aqui foi uma Câmara turma extraordinária, agora fiquei um pouco na dúvida, mas acho que foi uma... Não, se bem que esse 1401, não. Porque tinham vários outros de turma extraordinária. Como ressaltar ainda que as perdecontas não homologadas pelo despacho decisório, em que pesa o vencimento do IR-fonte ser, em ambos os casos, no dia 5 de 1 de 2005, só foram transmitidas em 9 de 9 de 2005. Ou seja, é patente que houve quitação em atraso, mas o contribuinte não indicou nos pedidos de compensação qualquer multa ou juros devido pelo atraso no pagamento do tributo. Sabe-se, por outro lado, que vários julgados deste CARF, ao afastar a limitação temporal imposta pelo ato infralegal da Receita, conseguiram o entendimento que a perda-de-compra deve ser transmitida até a data do vencimento do tributo. Contudo, com toda vênia, a legislação não trouxe, como demonstrado, qualquer limitação quanto ao prazo para a transmissão do pedido de compensação. Assim, para este relator, é indiferente a data de transmissão do pedido de compensação. Se houve atraso na quitação do tributo ou ausência na indicação das penalidades e encargos legais, deve a administração promover a cobrança deste nos termos da legislação. Nesse sentido, votos por dar provimento ao recurso voluntário, declarando o direito do contribuinte de promover as compensações consubstanciadas nos perdecontas tal, homologando-os nos estritos limites dos créditos já reconhecidos no despacho decisório exarado. É como voto, presidente. Ô, Paulo, deixa eu fazer só um esclarecimento, não sei se ficou claro esse último ponto, porque alguns julgados do CARF que eu encontrei, eles falam que a compensação tinha que ser transmitida até o dia do vencimento do tributo. Ninguém traz uma fundamentação legal, traz isso lá, assim, é um ponto que quer colocar. Para mim, isso é indiferente, eu até fiquei muito intrigado com essa situação, até consultei um colega contador, e o que vai acontecer nessa questão, provavelmente, é uma imputação ao pagamento. Se houve penalidade aqui, o problema não é... O problema é o erro do contribuinte. Se ele pagou um DARF em atraso e não indicou a penalidade, a imputação proporcional ao pagamento. Então, assim, eu quis deixar claro que, até para dentro de uma lealdade processual, alguns julgados trazem essa limitação que tem que ser enviada até o dia do vencimento do tributo. Não vejo essa limitação na legislação. Então, para mim, aqui, a discussão que foi posta, a minha decisão se mantém, mas é só para esclarecer isso para os demais, porque eu me debrucei muito sobre essa discussão e não consegui... Nessa situação aí que você está aventando, na verdade, o crédito não tem correção. Lembra que a gente até já enfrentou isso daqui, e o débito vai ter a correção. Então, realmente vai ser insuficiente. Agora, só uma observação. A André pediu a palavra, mas só antes de eu passar para a André, esse julgado que você trouxe aí só não se amolda exatamente a situação dos autos. Porque a discussão, pelo menos pela ementa, a discussão aí é que a DECOMP foi apresentada em um ano calendário posterior, e não que a compensação era com um débito de período posterior. Que aí fala aí do mesmo período na ementa. Então, o pagamento e o crédito eram do mesmo período. Mas esse aqui também. Foi? Aqui é a mesma coisa. Aqui o débito e o crédito são de 2004 e a PDCOM foi transmitida em 2005. É igualzinho. A discussão é essa. Eu tinha entendido isso, então eu me enrolei. Não, porque, Paulo, a confusão que você pode ter feito é o seguinte: no primeiro momento, o contribuinte ele indicou um dos débitos como sendo em 2005 mesmo. E aí, uma vez intimado para esclarecer, ele falou que tinha errado, não conseguiu retificar,
E no despacho decisório, a fiscalização deixa claro que o débito e o crédito são de 2004. Ela não, então, eu estava pensando que era outra situação, era aquela de compensar em período com... Não. Aqui, a discussão é débito e crédito são 2004. Em 2005 foi transmitido 2 das perdecompras que estavam sendo analisadas. Tranquilo. Andréa. Eu concordo com o relator. A minha única dúvida é em relação ao resultado do julgamento. Eu não sei como vocês fazem isso, mas não seria, então, recurso voluntário procedente em parte? Como é que é? Recurso voluntário provido em parte? Porque já se sabe que o valor não vai ser suficiente para poder extinguir. Não, aqui não é feito dessa forma, então não, né? Porque quando era na DRJ eu já sabia, para mim era provimento parcial, entendeu? Ok. Ricardo. Flávio, você verificou duas coisas. Primeiro, a informação de que o rendimento correspondente a esses juros, né, eles foram oferecidos à tributação no ano calendário. Segundo, a informação sobre o não aproveitamento desses do fonte retido na apuração anual do ano lá de 2004. Você checou essas informações? Porque, assim, eu entendo o seu posicionamento, mas a lógica da lei, né, e isso, por isso que eu acho que a instituição normativa trouxe isso, eu estou tentando recuperar um voto meu que eu já fiz sobre isso, mas não consegui achar. E também não consigo lembrar exatamente o meu posicionamento sobre uma situação parecida com essa. Mas, enfim, a lógica do sistema me parece o seguinte: o contribuinte tem ali o ano calendário para fazer esse aproveitamento da forma, né, que prevê aquele parágrafo 6º, não é isso? Da lei. Se ele não... Se acabou o encerramento do ano, ele não aproveitou daquela forma, ele tem ali, então, a possibilidade de utilizar essa retenção na apuração do IRPJ do ano, né? E, enfim, essa, para mim, por isso que a IN, de certa forma, veda aproveitamento para frente, porque se ele não aproveitou durante o ano calendário, ele chega no final do ano calendário, ele aproveita na apuração final. E me parece que essa é a lógica da gestão normativa, que é uma lógica sistemática, é uma interpretação sistemática do que está na lei. Por isso que eu concordo ali contigo muito quando você diz que é ilegal, né, essa vedação. Agora, para até concordar com o que você está colocando, eu tenho esses problemas, essas perguntas que eu fiz, que me parece que talvez fosse o caso de unidade de origem, né? Fazer essa verificação. Se é que você não verificou, eu não consigo ver aqui no processo. Bem, Ricardo, vou começar pelo fim. O segundo ponto com relação à composição desse IR-fonte no saldo negativo, eu não tenho esse elemento, mas, inclusive, um dos pedidos subsidiários do contribuinte é exatamente que, se uma vez não reconhecido, que seja reconhecido como saldo negativo. Então, assim, acho que dá para partir de uma premissa de que não, mas, assim, não tem isso lá, porque o próprio despacho decisório, ele parte de uma premissa seguinte: despacho, primeiro ele finca qual que é o crédito, ele deixa claro que é 2004, ele confirma esses valores em DIRF, né, não tem discussão com relação a valor. Ele deixa bem claro isso, as premissas do despacho decisório são essas. Mas ele veda a compensação pelo simples fato dela ter sido transmitida no calendário seguinte. Mas eu não consigo, eu não tenho essa resposta, assim, porque isso para mim não foi nem aventado no despacho decisório, não foi nenhum tipo de discussão. Até entendo a sua preocupação com relação a isso, mas eu não sei até que ponto eu não conseguiria investigar isso aqui. Pelos elementos do laudo, eu não tenho todas essas respostas para te dar. Com relação ao saldo negativo, eu, empiricamente, assim, pelo contexto, para mim, ele não aproveitou, tanto que ele está pedindo a convolução como pedido subsidiário. Agora, com relação a ter levado à tributação esses valores, isso não perpassa pelo despacho decisório. Acho que caberia a gente discutir isso aqui. Pelo menos esse é o meu entendimento, não sei o que mais. O Gustavo está querendo falar aí.
eu entendi a ponderação do Ricardo, Flavinha, porque aqui seria mais ou menos igual o caso que eu julguei, a André julgou agora há pouco. O direito creditório não é reconhecido por conta de um óbice jurídico. Olha, você não pode requerer a compensação porque havia uma vedação no IN dizendo que você teria que aproveitar o crédito dentro do mesmo período. Ok, um óbice jurídico. Ela não avança. O que eu entendo é que a gente não pode inovar a discussão agora. A gente não pode virar e falar, beleza, admito, mas não vou dar provimento porque não tem prova que foi oferecida a tributação. Isso é inovar completamente o critério e violar aí até uma garantia de ampla defesa. Mas eu acho que o caso seria aquele que a gente vem adotando. DRF e DRJ, vocês estão erradas. A IN é legal ou não? A IN tem que ser interpretada conforme a Lei 9.249. Você pode transmitir a hora que for, desde que o crédito débito se refira a 2004. Enfim, tanto faz. Não sei qual vai ser a posição do colegiado. Mas chegando a essa conclusão, eu entendo que o voto seria no seguinte sentido. Vota-se para dar parcial provimento a fim de afastar o óbice jurídico, determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que aí ela possa verificar se essa receita foi de fato tributada e assim se há uma obediência aqui ao dispositivo, que agora eu não lembro qual que é, da 9430, que permite o aproveitamento do fundo, seja como saldo negativo, seja como em débito. Entendeu? O problema é que, nesse caso, Gustavo, assim, houve uma análise do crédito. Tanto que ele vai e diz, ele analisa, vê que o débito é de 2004, houve toda uma análise. Então, assim, eu entendo essa ponderação, mas se ele não tivesse feito nenhuma análise do crédito, ele analisou tudo e falou, tem, mas você não podia. Entendeu? Eu estou tentando, porque está naquele esquema de volume, está difícil de ver aqui, mas no despacho decisório, ele deixa bem claro que ele analisou o crédito, entendeu? O problema é que ele compensou uma parte, né? Teve uma que ele homologou integralmente. 3 PDCOMPs, uma ele compensou. Na verdade, ele homologou, né, integralmente. Então, 2 ele não homologou, ele analisa o crédito, ele reconhece o crédito, reconhece os anos calendários e ele não homologa o que foi transmitido nesse ponto. Então, assim, acho que foge um pouco dessa colocação e eu entendo a ressalva, acho que é importante sim, mas para mim esse caso é um pouco diferente daqueles demais que a gente analisou. Isso. Mais alguém quer falar? Podemos passar para o... Tá. Só mais uma coisinha, olha só. Tranquilo. Eu não sei se isso tem a ver, mas eu estou aqui recuperando a DIPJ, volume 1, folha 113 do papel. Tem ali uma dedução a título de fonte, tem até uma anotação aqui, que é código 3426, à mão. Não sei se isso daí é relevante. Houve uma dedução de fonte na apuração anual, segundo essa DIPJ, pelo menos essa folha 113. Assim, tem outras deduções cabíveis, eu não sei por que tem essa anotação à mão. Assim, a princípio, eu já... Ricardinho, 3426 do código? Em dar provimento dessa forma que foi colocado. Ricardinho, 3426 do código? Isso é renda fixa, cara. Não, 3426 eu acho que é JCP, não? Não, aplicação financeira renda fixa, exceto fundo de investimento, pessoa jurídica, 3426. Ah, tá. Bom, eu acho que foi isso que eu vi aqui, agora já até saí da página. De qualquer maneira, eu proporia uma diligência. Eu não me sinto confortável para dar esse provimento dessa forma, um recurso, não. Eu ainda tenho aquela situação. Oi? Só para esclarecer, a diligência seria exatamente para quê? Para checar essas questões que eu perguntei ao relator, né? Sobre o aproveitamento desse imposto de renda na fonte, na apuração, e para o próprio oferecimento à tributação do correspondente juros do capital próprio, né? Ok.
Então, o conselheiro Ricardo vota pela conversão do julgamento em diligência. Gustavo? Pela diligência, eu acho complicado por uma única razão, presidente. É o que a gente falou até com o André. Se a diligência apurar que o contribuinte não ofereceu a receita, ou foi aproveitado, essa questão vai aparecer pela primeira vez aqui. O contribuinte vai ter que se defender apenas aqui, nessa instância. Essa questão não vai ser aventada em outras instâncias. Então, meu receio é, por isso, talvez daquela proposta de mandar para a DRF, é de haver uma supressão de instância. Agora, pelo que o Flávio, relator, que leu o processo, está me dizendo, houve uma análise, inclusive, para homologar uma das compensações. Me parece que aqui, a despeito do óbice jurídico aventado, ele não foi a primeira questão levantada pela DRF e DRJ. Ele não fez aquilo lá, chegou no óbice e se afastou, pronto. Não foi isso. Parece que houve uma análise do crédito, houve uma análise dos pressupostos, pelo relato do Flávio, e depois falou, não, a despeito de tudo isso, eu não posso devolver esse valor porque você apresentou a decômpito depois do fim do ano calendário. E aí, se for isso, a gente vai voltar para a DRF fazer o que ela já fez. Porque ela já fez isso, inclusive, para validar uma das decômpitos. Então, assim, eu acho que essa questão sobre o plano do aproveitamento da receita ou da utilização desse valor no saldo de ajuste, eu acho que está superado. Então, por hora, eu vou acompanhar o relator, presidente. Ok. Eu estava olhando aqui o parecer que embasou o despacho decisório. Eles falam na análise da DIPJ, na análise do saldo negativo, então parece que houve, de fato, uma análise aí, Ricardo. Só para você quiser dar uma olhada aí. Qual é a folha? A folha 149, a partir da folha 149. 150, na verdade. Não sei se supre. É grande esse despacho, né? Ele foi manual, ele não é aquele despacho. No item... Eu tinha visto aqui. Item 6. Teve até um outro processo, né, o processo de final 40, que ele coloca antes a decisão desse processo, em que tratou justamente do saldo negativo do ano calendário 2004. É isso mesmo. Agora que eu relembrei, eu até fiz uma confusão no primeiro momento desse processo, porque tinha um outro despacho, um outro processo, até eu chegar nesse despacho. É isso mesmo. Se ele tivesse aproveitado essa fonte lá, eu acho que isso daí teria sido aventado, né, nesse despacho aqui, até porque o próprio saldo negativo ele foi analisado nesse processo de final 40. Isso. É isso aí, Paulo. Na verdade, o contribuinte foi pior para ele, né? Ele ter feito essa compensação, porque ele não vai ter correção do crédito dele. Se ele tivesse jogado como saldo negativo, teria correção. Eu já não sei, numa dessa ele não fez um saldo negativo e viu esse crédito lá no final, sei lá, é difícil a gente ficar conjecturando aqui o que aconteceu, mas os fatos estão aí. André. Eu não tenho condições de agora fazer essa análise. Eu mantenho minha posição, tá? Porque tem que ler o processo com mais cuidado. Tranquilo. André. Eu acompanho o relator, presidente. Cleucio. Também acompanho o relator, presidente. Eu também vou acompanhar o relator. Eu entendo a preocupação do Ricardo, acho que é de fato válida, mas nesse caso aqui, pelo que eu vi ali, houve um processo em que foi analisado o saldo negativo. No despacho decisório desse processo, ele invoca
essa análise que foi feita lá, então acho que se tivesse havido o aproveitamento em duplicidade, isso teria sido aventado, né? Então, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário e homologando a compensação até o limite do crédito, né? Que a gente aí teria aquela dúvida da André, mas o provimento do recurso é o que ele pediu, né? Ele pediu esse crédito, só que o crédito vai ser, a gente já sabe que vai ser insuficiente para homologar toda a compensação, né? Então, Tá bom, obrigado, pessoal. Boa tarde. Doutor. Obrigado, Gabriel. Tchau, tchau. Só um instante. Agora eu vou ficar com mais uma tela aqui. O meu sumiu. Eu tava na esperança do próximo ser igual. Sumi de direito, mas estou de fato. Só mudou o ponto cardinal. Sumiu a minha imagem, foi isso? Não? Presidente, o apoio quer falar aí. Pode falar, Isa. Presidente, eu consegui acesso à sala de espera. Certo, ok. Então, você pode até pedir já para o patrono do item 20, é só acompanhamento, né? Vai ter um vídeo, conferência. Pode pedir para o patrono já entrar. Então, nesse daqui ficou por maioria, né? Na verdade, não sei nem se eu falei unanimidade, mas a maioria tem sido Ricardo, que votava por converter o julgamento em diligência. Você falou maioria, Paulo? Foi, tá, então tranquilo. Presidente, até já adiantando, nesse próximo processo, eu vou propor uma... mas o problema é que a diligência aqui é barra, enfim, acho que vai ter que... Não dá para fazer aquilo de propor e o patrono sugerir alguma coisa, não sei, olhada aí. Até porque nem é sustentação oral, né? É só acompanhamento. Porque então... é videoconferência. Então eu vou aproveitar, já que o Flavinho tocou nesse assunto, eu vou ter uma manhã que é diligência. Mas a chance de que o colegiado inteiro aceite a minha diligência é mínima. Então a gente faz como? Eu acho que vai ter que haver uma defesa, né, presidente? Acho que sim. A gente faz a sustentação. Boa tarde, doutor Zécio. Boa tarde, doutor Zécio. Acho que ele não está ouvindo. Boa tarde. O senhor é só acompanhamento, não é isso? A sustentação vai ser por videoconferência. A gente nunca está conseguindo lhe ouvir. Exatamente. Tá, ok. Então o relator vai fazer a leitura do relatório e depois a gente vai assistir o vídeo. Pode começar, Flávio. O processo item 20, desculpa, o processo item 20 da pauta, recorrente Telenorte e Leste, participações, e o relator também é o conselheiro Flávio. Pode começar, Flávio. Trata-se o presente processo de pedido de compensação dados pelo contribuinte Telenorte Leste Participações, hora recorrente, e que se indicou como direito creditório saldo negativo de contribuição social referente ao ano calendário de 2002. Como restou demonstrado nesse espaço decisório proferido, este saldo era assim composto. Aí ele traz eu trago aqui a parte do despacho. Contudo, em que pese a fiscalização ter confirmado a homologação da compensação que quitou as estimativas, no valor de 2 milhões, foi constatado no despacho gerado a existência de lançamentos que alteraram de forma significante a base de cálculo da contribuição social. Por isso, as compensações não foram homologadas na medida em que os lançamentos de ofício teriam impactado, revertido, o saldo negativo de contribuição social apurado pelo contribuinte. Os processos mencionados no despacho decisório que reverteram o saldo negativo são os de número tal e tal, final 29 e final 31. Por outro lado, no despacho decisório, mesmo tendo sido apontado que os referidos processos estariam em análise administrativa, face à insurgência do contribuinte quanto aos lançamentos,
deixou-se clara a impossibilidade de se aguardar pela decisão administrativa definitiva referente aos autos de infração, seja pela possibilidade de haver homologação tácita das compensações declaradas, seja pela inexistência de sobrestamento do processo administrativo fiscal. No presente caso, o processo deve ser impulsionado, comunicando-se ao CAF o teor do presente despacho. Devidamente estimado, o recorrente apresentou manifestação de conformidade, na qual alegou, em sede preliminar, a nulidade do despacho decisório em face da ausência de fundamentação legal e de motivação. No mérito, em síntese, afirmou que os créditos tributários constituídos de ofício estariam com agibilidade suspensa, tendo em vista a apresentação de impugnações administrativas tempestivas para combater os lançamentos, não podendo, assim, impactarem no saldo negativo da contribuição social, apurado pela entidade no ano de 2002. Contudo, a DRJ de Campo Grande, refutando a preliminar de nulidade, no mérito, entendeu por bem julgar como improcedente a manifestação de conformidade apresentada. A decisão recebeu o seguinte emenda. Devidamente estimado, o recorrente apresentou recurso voluntário, no qual, em síntese, repisa os argumentos apresentados em sede de manifestação, deixando claro e específico que, quando da apresentação do apelo direcionado ao CAF, o auto de infração número final 29 teve decisão favorável ao recorrente, sendo julgado procedente o recurso voluntário e improcedente o recurso de ofício, DOC 3. Restando somente pendente de apreciação o processo 2007-31, no qual foi determinado por este egrégio Conselho a baixa dos autos para cumprimento de diligências. A contínua, os autos foram distribuídos a este relator para o julgamento. Este é o relator, presidente. Ok. Bom, de qualquer modo, infelizmente, como é vídeo, eu vou ter que passar a gravação, né? A gente não vai poder fazer aquela solução. Só um instante. Boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde, senhor conselheiro relator. Permita-me inicialmente fazer uma breve síntese do caso em questão. Trata-se de duas perdecompes pelas quais a recorrente pretende compensar débitos próprios com crédito oriundo de saldo negativo de CSLL, apurado no ano calendário de 2002, no valor de R$ 1.241.763,68, conforme se verifica na DIPJ 2003, acostada aos presentes autos por ocasião da manifestação de inconformidade. Pois bem, como se verifica da referida DIPJ, o valor realmente devido a título de CSLL no exercício de 2002 foi de R$ 905.506,04, sendo que a recorrente efetuou neste mesmo exercício o recolhimento de R$ 2.147.269,72 a título de CSLL estimativa, o que lhe gerou um crédito atualizado compensável de R$ 2.098.473,31, que estão sendo utilizados nas perdecompes em referência. Ora, a Secretaria da Receita Federal do Brasil proferiu um despacho decisório não homologando a compensação requerida, sob argumento de que haveria saldo positivo de CSLL referente ao ano calendário de 2002, no valor de R$ 29.269.657,14, decorrente dos valores tributáveis apurados de ofício. Esses valores seriam decorrentes da lavratura dos autos de infração números 18.471.000.999/2005-29 e 18.471.00.2080/2007-31. Ambos, conforme o próprio auditor fiscal alegou, em fase de julgamento administrativo e, portanto, com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151, inciso 3º do CTN. Ora, nesse sentido, a recorrente ela apresentou a sua manifestação de inconformidade, até porque
Em momento algum, o auditor fiscal ele contestou o crédito que foi apurado pela recorrente. Pelo contrário, por meio do despacho decisório, ele reconhece a existência desse crédito. Porém, deixou de homologar os pedidos de compensação da recorrente. Nesse sentido, foi julgada improcedente a manifestação de inconformidade por meio da decisão da qual ora se recorre. Contudo, tal decisão não merece prosperar, conforme passarei a explicar, a esmiuçar melhor. Considerando que o despacho decisório em questão ele possui uma série de vícios, de erros que comprometem a sua própria estrutura. Ora, o primeiro ponto que eu quero aqui sustentar, o primeiro ponto que eu preciso evidenciar é a nulidade desse despacho decisório, considerando que ele foi fundado apenas no artigo 837 do antigo regulamento do Imposto de Renda, Regulamento do Imposto de Renda de 99, que dispõe o seguinte: dispõe que no cálculo do imposto devido para fins de compensação, restituição ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação sobre rendimentos incluídos na declaração. Decreto-Lei nº 94, de 30 de dezembro de 1966, artigo 9º. Ora, o presente caso ele não discute autos de infração, ele não tem por base a discussão de autos de infração. Ele está se discutindo se o crédito, se é possível compensar os débitos da recorrente com o crédito apurado a título de saldo negativo de CSLL. Então não há que se falar em lançamento de ofício, não há que se falar no que está disposto no referido artigo 837. Então, como se observa, há um grave problema quanto à fundamentação desse despacho decisório. E é sabido que a fundamentação é elemento essencial para qualquer ato administrativo, para qualquer ato referente a condutas da administração pública, a qualquer decisão. Então, se inexiste a fundamentação, o despacho decisório é nulo. É nítido isso, é claro. E, por consequência, se inexiste fundamentação, inexiste motivação, que é outro princípio implícito na própria Constituição Federal. Então, se o despacho decisório está baseado num artigo que em nada tem a ver com o contexto fático, como já foi explicitado, o despacho decisório é nulo. Não há como prosperar nesse sentido. E o segundo ponto diz respeito ao próprio suposto motivo que teria ensejado a não homologação dessas compensações, que seria a existência desses autos de infração, o que não faz sentido, como já explicitado. E tratando exatamente desses autos de infração, é certo que, como o próprio auditor fiscal alegou no despacho decisório, quando o despacho decisório foi proferido, esses autos de infração já estavam em fase de contencioso administrativo, já haviam sido impugnados, ou seja, a sua exigibilidade já estava suspensa. Então, como que eles poderiam servir para impedir um direito creditório da recorrente, sendo que que ainda não haveria a constituição definitiva do crédito tributário? Não faz sentido. Inclusive, embora à época da ciência do despacho decisório não havia ainda decisão sobre esses autos de infração, após a apresentação da manifestação de inconformidade no presente processo, foi proferida a decisão favorável, à recorrente no processo de número 18.471
18471. 18471. Um momento. 18471-000-999-2005-29. Negando provimento ao recurso de ofício e dando integral provimento ao recurso voluntário da empresa. E há que se falar também que, após a interposição do presente recurso voluntário, foi proferido acórdão favorável à empresa no outro processo administrativo, no outro auto de infração, que negou provimento ao recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário da empresa. Motivo pelo qual não há que se manter, não há que se sustentar que haveria qualquer tipo de saldo positivo. Então, além da nulidade do despacho decisório, pela ausência de fundamentação e pela ausência de motivação que são exigidos para qualquer ato administrativo, para qualquer tipo de ato nesse sentido, a ideia do débito de CSLL, o débito que foi constituído naqueles autos de infração, que, repita-se, em nada poderia influenciar a presente discussão, esses débitos foram cancelados por meio do julgamento ocorrido naqueles processos, naqueles autos de infração. E, além disso, é certo que, caso não tivesse ocorrido esse julgamento de forma favorável à empresa, a Fazenda possuiria os seus meios de cobrar o débito que estava ali sendo exigido da empresa, por meio da inscrição em dívida ativa, da competente execução fiscal, e não fazendo por meio do presente processo que discute o reconhecimento, a possibilidade ou não da utilização de um crédito de saldo negativo de CSLL. Não há que se misturar, isso fere a segurança jurídica. O despacho decisório, como foi proferido, fere o princípio do contraditório, fere o princípio do devido processo legal, o princípio da motivação, da fundamentação, como já foi dito. Então, nesse sentido, pugnamos pelo provimento do recurso voluntário em questão, com o reconhecimento do direito creditório em tela, considerando tudo que já foi exposto, e pelo cancelamento, pela anulação da decisão ora recorrida. Muito obrigado, boa tarde. Sumiu aí para vocês? Já sumiu? Ok. Então, o relator está propondo... Deixa eu propor primeiro. Vai lá, desculpa. Bem, assim, pessoal, eu acho que ficou bem clara a discussão. O direito creditório aqui invocado é saldo negativo de contribuição social, que, a princípio, deixou de existir, tendo em vista a constituição de ofício via 2 autos de infração de crédito tributário por parte da fiscalização. Aí eu ocorre, contudo, que, em consulta ao site do CARF, na data em que a presente resolução está sendo minutada, verificou-se que o contribuinte obteve êxito, mesmo que parcial, em um dos processos, em ambos os processos, mesmo que parcial em um deles, em ambos os processos administrativos, sendo que ainda não houve o transjulgado das decisões preferidas por este Conselho. No que tange ao PA final 2005-29, em sessão de julgamento realizada em 19/10/2011, foi dado provimento ao recurso voluntário e negado provimento ao recurso de ofício. O processo ainda está em trâmite perante o CARF. Já no que refere ao PA 2007-31, em sessão de julgamento realizada em 19/2/2020, foi dado provimento parcial ao recurso voluntário e negado provimento ao recurso de ofício, estando pendente nessa data análise de recurso especial. Nesse sentido, é nítida a prejudicialidade entre o presente processo e aqueles que, em última análise, afetaram o reconhecimento
do saldo negativo de contribuição social invocado com o direito creditório dos pedidos de compensação. Assim, entende-se pela necessidade de sobrestamento do presente feito, até que haja julgamento definitivo daqueles PAs. Aí eu invoco aqui esse dispositivo do Código de Processo Civil, 313, suspende o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, e por conta disso eu estou votando por determinar o sobrestamento do presente processo, até que haja decisão definitiva dos PAs tal. Os autos deverão ficar sobrestados na unidade de origem, que deverá remetê-los ao CARF assim que se encerrarem de forma definitiva o julgamento daqueles processos. Quando da devolução do presente processo ao CARF, deverá ser elaborado relatório conclusivo pela unidade de origem, atestando em específico as eventuais decisões favoráveis ao contribuinte e qual o impacto dessas decisões no saldo negativo de contribuição social do ano calendário de 2002. Como eu voto, presidente? Ok, então o relator... Pode. Alguém caiu. Não, foi o apoio. Bom, vai ficar minha gravação. Então, o relator está propondo o sobrestamento do julgamento do presente processo para aguardar o resultado definitivo desses dois outros processos. Ricardo. Acompanho. Gustavo. Acompanho. André. Presidente, a minha única dúvida é se o processo fica sobrestado no CARF ou se devolve para a delegacia de origem. Eu acho que seria interessante voltar para a unidade de origem até para fazer esse despacho que ele está pedindo, André, mostrando os reflexos das decisões definitivas daqueles processos neste. Né? Maravilha. Eu com o relator também. Cleucio. Também acompanho, presidente, mas até na esteira aí do que a Andréia disse, os outros dois processos, eles são oriundos da mesma unidade de origem? Mas é sempre o domicílio do contribuinte, né, Cleucio? Da de origem é onde o contribuinte está, né? Desculpa, Paulo. A unidade de origem do contribuinte, assim mesmo, que eventualmente, por algum motivo de crédito, mas aqui foi lançamento também, né? Vai ser na mesma unidade de origem. Mesmo que não fosse, mas a unidade de origem teria acesso, né, ao processo. De acordo. Eu também acompanho o relator. Eu não sei se precisaria colocar para juntar as decisões, Flávio, aí. Não sei se é óbvio, assim. Mas quando ele pede o relatório com... Quer dizer, colocar o relatório pedindo só os impactos, né? Não sei se é interessante pedir. Mas a gente não vai ter condição aqui de analisar qual o impacto. A decisão, para mim, nada é a mesma coisa. Tranquilo, ok. Então, por unanimidade de votos, resolvem os membros colegiados sobrestar o julgamento do presente processo até a decisão definitiva desses dois outros processos, os termos do relatório e voto do relator. Ok, doutor Zé? Obrigado. Ok, obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Querem fazer um intervalo antes da prova? Ainda tem outra sustentação oral. A gente faz um intervalinho antes, até seria o tempo do Isaías ver se volta aí. Sim, eu preciso desse intervalo. Tá, eu vou interromper aqui.